Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, ouvindo muitas opiniões sobre as diversas religiões, alguns dizem que a minha religião é a verdadeira. Outros dizem que a deles é a que Jesus deixou para seguirmos. Afinal, cada religioso defende a sua, em detrimento das demais. Na realidade, as duas religiões mais atacadas são a católica e a evangélica. Os católicos e evangélicos se condenam com suas opiniões, mas a religião mais radical é o islamismo. Neste vídeo vamos focar apenas ao catolicismo e o evangelismo, porque está mais afeito à sociedade brasileira. Ocorre que os praticantes dessas duas religiões, quando desconhecem as verdades da palavra do Senhor, sempre acham motivo para enaltecer a sua e criticar a outra. Afinal, quem tem razão? Se lermos o que está no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Observe que o apóstolo Paulo, nesta passagem bíblica, ele se refere ressaltando que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não pelas obras, nem tampouco por qualquer mérito do homem. Esta graça está manifesta e trazendo a salvação a todos em uma universalidade que pode alcançar aqueles que têm fé e creem que Jesus é o único caminho que leva até Deus. E entre essas duas religiões, tem muitos que defendem essa verdade. Longe de ser verdade que muitos acham que estão salvos por causa da sua religiosidade e levam uma vida em uma rotina a visitas a igrejas, se achando no direito de julgar os pobres de espírito. São tão hipócritas que não conseguem ver a trave que tem no seu olho e criticam apenas o cisco no olho do seu irmão. Meus irmãos, não é a religião que vai te salvar. Não adianta se esconder atrás da sacristia da Igreja Católica ou atrás do púlpito da Igreja Evangélica, ou ainda atrás da batina do padre, nem tampouco atrás da Bíblia do pastor. Deus não está de onde você vai adorá-lo. O Senhor está preocupado a quem ou o que vai adorar. Doutrinas, costumes, hábitos não vão salvar ninguém. O que está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este versículo nos assegura que aqueles, embora cansados, venham a Ele. É um convite para as pessoas a se aproximarem dele, independentemente da sua condição ou estado emocional. Todo artifício empregado por religiosos não vão salvar ninguém. Frequentar uma igreja várias vezes por semana é o suficiente para conhecer Jesus? É o grande erro que está sendo pregado por muitos líderes religiosos. É bem verdade que a congregação é muito importante, porque Deus quer uma casa de oração, mas também sem hipocrisia. É por isso que é mais importante buscar o conhecimento da verdade da palavra de Deus e colocá-la em prática. O que eu vou falar agora talvez escandalizar muitos. A religiosidade é algo tão perverso, tão espiritualmente venenoso, que pode ser pior até mesmo do que a imoralidade. Sabe por quê? Diferente de um pecador quanto mais, esse tipo de gente, o religioso que eu estou falando, por ficar por trás de uma aparência de piedade e na verdade é também pecador vacinado contra o arrependimento, hipócrita escondido atrás de sua aparência. É por isso que a religiosidade bloqueia os pecadores contra o arrependimento. Ela promove um senso de justiça baseado na vida aparente que, por sua vez, o cega para a sua real condição espiritual. Em certa ocasião,
o Senhor Jesus afirmou que as prostitutas estão mais próximas do reino de Deus do que os religiosos dos seus dias. Portanto, não adianta nada passar horas sentado no banco de uma igreja, ouvindo a palavra de Deus, agindo como o que diz o Senhor Deus, e depois não faz o que Ele ordenou. Essas pessoas têm uma vida aparente de devoção sem a devida compaixão. E esses parâmetros e antagônicos têm uma relação danosa entre si. Veja o que está no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 10 ao 14, que diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo: a Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que a si. Essa parábola Jesus a dirigiu aos fariseus e publicanos que subiram ao templo para orar, aos que confiavam em sua própria justiça. A palavra de Deus, o que está descrito no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, afirma que todos nós somos como o mundo e todas nossas justiças como trapo da imundícia, e que a nossa justiça nos é imputada por meio de Cristo. Em toda a história da humanidade, as religiões transformaram o relacionamento com Deus, a vivência de atos sem conhecimento genuíno da palavra de Deus, que mudaram a maneira de adoração ao Senhor, e até desviou para ídolos que de santos não tem nada. São conhecimentos deturpados pelo cristianismo, ou seja, implantados pelos cristãos, sejam católicos e evangélicos. Não é bom e é falta de conhecimento e até falta de compaixão censurar outras religiões, como tem interpretações erradas das Escrituras Sagradas. O primeiro versículo do capítulo 1 do livro dos Salmos, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Algumas pessoas apregoam que a roda dos escarnecedores são irmãos de outras religiões que não é a sua. O que o salmista quis dizer que escarnecedor não é a pessoa de outra religião. O escarnecedor aqui é uma pessoa zombadora, sem respeito. Os escarnecedores falam mal de outras pessoas, sem se preocupar com o mal que podem estar causando. O cristão sincero de qualquer religião não é um escarnecedor. Em todas as religiões tem pessoas más e também pessoas boas. Tem padres que estarão na perdição, assim como tem pastores que já compraram passagem na primeira classe do trem fantasma, sem volta para o inferno. Em um curto período de tempo, quando dirigia uma pequena igreja evangélica, sempre conversava com muitas lideranças religiosas, entre elas que tinha um estreito relacionamento. Era um padre da Igreja Católica e em nossas conversas tinha a preocupação da influência nos jovens, armando estratégias para como íamos conduzi-los entre tantas libertinagens como sempre tem em muitas cidades. Já fui convidado para dar palestras sobre a palavra de Deus a jovens católicos. E sempre, a pedido, assisto missas, mas sempre com a preocupação de falar da verdade e do amor de Deus. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.